Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Brasil que foi eliminado da Copa do Mundo de Futebol. E eu quero já te perguntar, você está surpreso com essa eliminação? Porque eu vejo muita gente aí falando como, nossa, o Brasil foi eliminado, não, eu não esperava. Eu só tenho a dizer que se você ficou surpreso por isso, provavelmente você não acompanha o futebol. Então, quando chega nessa época de Copa do Mundo, você ainda pensa que é o mesmo Brasil lá de anos atrás, que já foi campeão. Cara, se você acompanha já o futebol já tem um tempo, você sabe que esse resultado ainda não é surpresa, não. É devido a vários e vários fatores. Eu vou tentar falar sobre eles aqui. Eu vou me focar só no futebol, não vou tentar trazer, falar sobre o social também, que é importante, que explica muita coisa, mas eu não vou entrar nisso, só vou falar de futebol mesmo. Eu até quero recomendar aqui um canal, o Lion76. Ele fez um vídeo incrível falando sobre o Brasil ontem. Eu recomendo que vocês todos vão lá e assistam. Bom, mas voltando aqui para o vídeo. Olha, isso aí não é surpresa que o Brasil foi eliminado. E isso daí, o Brasil ser eliminado, se você acompanha futebol já tem um tempo, você sabe que isso daí, cara, não tava. Não era difícil de acontecer, cara. Porque se você volta uns anos, 2014, quando foi aquela goleada de 7-1 aqui no Brasil, muito se falou que o futebol ia mudar, que ia haver renovação, que ia haver várias coisas ali. Praticamente uma arrumação de casa na seleção brasileira. E a gente vê que isso não mudou. Não é de agora. Já é desde aquele tempo até o momento de hoje. Ironicamente, os times brasileiros, eles evoluíram, porque daquela época então, cara, os times brasileiros aqui evoluíram bastante em termos de gestão, até mesmo técnica. Você vê que os times melhoraram bem, não tá mais como era antes. Hoje em dia os times jogam do modo que o futebol é jogado hoje, sabe? Mais tática, velocidade, físico. Porque antigamente era só no talento, o jogo era mais lento e hoje não. É meio parecido com o da Europa, né? Não exatamente a mesma coisa, mas não está muito atrás não. Os times brasileiros melhoraram, evoluíram. Mas isso não aconteceu com a seleção brasileira. Porque é só você comparar as outras Copas, depois ver de 2018, 22 e agora. Cara, e o Brasil não melhorou, não evoluiu e também não tem jogadores. é, Como é que eu posso dizer? Um jogador desequilibrante, sabe? Tipo o Neymar. E, cara, não é surpresa o Brasil ser eliminado. Porque vamos convir também, né? 70% dos jogadores que foram para essa Copa nem deveriam estar lá, na minha opinião. Na minha opinião, a seleção já foi montada errado, jogadores errados foram convocados, e a própria escalação dos jogos também estava errada, na minha opinião. Mas não é só minha, eu vejo que muita gente também concorda com isso. Só que, mano, isso aí não é de agora, já é de tempos atrás. Se você acompanha futebol, você entende do que eu tô falando, você sabe do que eu tô falando. E sinceramente, por exemplo, vou pegar o jogo aí que foi eliminado. Cara, foi uma apatia incrível. O time tá perdendo e parece que não tem uma reação, sabe? Jogadores apáticos, você não vê aquela vontade, sabe? Isso eu só tô falando uma opinião.
Porque vamos comparar com outros jogos. Vou pegar aqui Argentina e Cabo Verde. A Argentina ganhou. Só que, cara, eles tiveram que trabalhar muito, suar a camisa mesmo para ganhar e não foi um jogo fácil. E o Cabo Verde, cara, os jogadores estavam ao máximo ali, reagindo, correndo, e você não vê isso no Brasil, cara. É uma apatia, sei lá, cara, parece que é um desânimo, não sei o certo. Não tem aquela vontade de correr, sabe? De dar o melhor, pelo menos na minha opinião. Você vê que em outros jogos não é isso que acontece, cara. Por mais que a seleção não seja tão boa tecnicamente, mas os caras estão na vontade, vão na força de vontade. E no Brasil, cara, é difícil ver isso. Eu já, embora não parei de acompanhar futebol já tem uns anos, mas não é porque eu não gosto, não. Eu gosto de futebol. Só que eu fui colocando, dando prioridade a outras coisas na minha vida e fui deixando o futebol meio de lado. Mas, cara, eu acompanho futebol há muito tempo. Então eu sei do que eu tô falando, sabe? Eu poderia falar muito mais coisas e eu vou falar. Mas isso daí não foi uma surpresa, cara. Tanto é que hoje em dia você vê as outras seleções, não é como era antes mais. Hoje em dia é tudo muito igual, cara. As seleções evoluíram. Seleções que antigamente não eram nem consideradas assim, que apresentavam futebol razoável, hoje em dia não. Você vê aí que várias seleções que nem tem tanta tradição elimina as grandes favoritas. E voltando aqui no Brasil, é só você ver. O primeiro jogo dessa Copa do Mundo, se eu não me engano, foi contra o Marrocos. E você viu como é que a seleção do Marrocos envolveu o Brasil. E não houve uma reação. Aconteceu um gol ali e ficou por isso mesmo. Então você analisa alguns fatos, você vê algumas coisas, não é surpresa, sabe? É muito complicado é, falar muito mais sobre isso sem falar algumas outras coisas um pouco mais pesadas. Eu só estou focando aqui no futebol, não estou abrindo para outros espaços, mas, cara, o que tem que acontecer na seleção agora, na minha opinião, é começar tudo de novo. Na minha opinião, cara, eu trocaria de treinador. Embora o Ancelotti aí não tá muito tempo no cargo, mas eu trocaria, cara, porque se fosse um técnico brasileiro, ele estaria sendo muito falado agora. Mas na minha opinião, ele não fez um bom trabalho, escalou mal, mexeu mal. Eu acho que para mim funciona assim. Você apresenta um trabalho e ele não é bom ou não dá resultado, você troca do que ficar insistindo. Na minha opinião, sabe? Tem que dar oportunidade, tanto técnico como jogadores. Você leva um jogador e ele não dá o retorno esperado, vamos achar outra. E é assim que funciona. Você vê aí que não tem mais cadeira cativa em grandes clubes e seleções também. Sabe? Não tem mais aquele jogador que esse aqui é o garantido. Não, cara, o cara tem que fazer por merecer. É claro que tem jogadores que não precisam fazer isso, tipo o Messi. Jogadores assim, Messi, Cristiano Ronaldo. São jogadores que, cara, são jogadores fora de série, então, e já provaram. E você vê como é que a Argentina joga. Um exemplo, todo mundo joga em favor do Messi e você vê que a seleção funciona. Bom, mas eu acho que eu talvez esteja fugindo um pouco do assunto. Não vou estender muito esse vídeo, mas tecnicamente é isso. Não há surpresa o Brasil ter sido eliminado.
E a eliminação não foi de agora, já é uma coisa que já tá de tempos aí, cara. Tem que ser corrigido. E é isso, cara. Esperar que o futebol melhore, a seleção, mas se eu tivesse que falar alguma coisa aqui pra você, cara, foca na sua vida, nos seus objetivos e corra atrás, cara, porque isso é um entretenimento pra gente aqui. Não é pra você viver em função disso. Bom, eu tinha muito mais coisa pra falar, mas eu acho que eu já tô querendo ir para outros assuntos e talvez não vai ficar tão conexo. Então vou encerrar por aqui. Até a próxima aí. Valeu.